Seja muito bem-vindo ao Teologia e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje nós vamos conversar sobre ética cristã com o pastor Rômulo Monteiro. O pastor Rômulo Monteiro, ele é graduado em teologia pelo Seminário do Cariri, que fica no Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele também é mestre em estudos exegéticos do Novo Testamento pelo Andrew Jumper, pelo seminário, pelo Instituto de Pós-Graduação Andrew Jumper. Ele também é pastor hoje da PIB de Aquirás, a primeira igreja batista de Aquirás. Ele também é diretor do Instituto Teológico Semear. E hoje ele nos dará o privilégio e o prazer de conversarmos sobre ética cristã. Então, após a vinheta, eu e o pastor Rômulo Monteiro vamos conversar sobre ética cristã. Esse assunto que é muito importante e pouco falado no nosso meio. Então, até daqui a pouco. Não saia daí. Pastor Rômulo Monteiro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast do Tchê. É um prazer tê-lo aqui para conversarmos sobre um assunto importante que, ao meu ver, pelo menos eu particularmente não vejo ser muito conversado, muito tocado no nosso meio. E o meu desejo é que seja um papo interessante, que seja um papo onde aqueles que vão nos assistir sejam abençoados e conheçam um pouco mais sobre esse tópico que é a ética cristã. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Valeu, querido. Bom estar com vocês aqui. Então, meu nome é Rômulo Monteiro, para quem não me conhece, né? Sou pastor da PIB de Aquirás. Aquirás é uma cidade próxima a Fortaleza, aqui no Ceará. Eu estou nessa igreja há 18 anos, no ministério há 20, né? E ensinei alguns seminários aqui em Fortaleza. Ensino hoje no instituto da minha igreja, que é o Instituto de Teologia Semear. Há um tempo atrás escrevi um livro sobre Hebreus capítulo 6, que foi o trabalho de mestrado. O mestrado que eu fiz lá no Mackenzie, né, lá no CPAJ, lá em São Paulo. E minha graduação eu fiz aqui no Ceará, no interior, um seminário chamado Seminário Batista do Cariri, que é na região sul aqui do estado. Certo. Tenho 3 filhos, Natanael, o nosso querido Heitor, e o terceiro é o Caleb. 3 meninos. 3 meninos. Pastor Rômulo, como tem sido pastorear a PIB esse tempo que o senhor está aí no ministério, em Aquirás? Olha, quando eu olho assim o quadro geral, é prazeroso. Tem sido muito prazeroso, tem os desgastes naturais do ministério, mas não é nem só do ministério, mas da própria vida, né? A vida Sim. Tem seus desgastes e tudo. Então, mas para mim, em termos gerais, quando eu olho assim, tem sido muito prazeroso. São 18 anos que eu vou fazer agora, mês que vem, em julho, que eu estou aqui. Eu sou filho dessa igreja, né? Eu me converti nessa igreja, fui para o seminário, depois fui para uma igreja de Fortaleza, e em 2004, em julho de 2004, eu assumi o pastorado aqui na igreja. Então, muita amizade, né? Muito tempo, tem gente na igreja que está desde que eu estou aqui. Quando eu cheguei à igreja, sei lá, tinha 27 membros, mais ou menos assim. Hoje a gente tem mais de 300 pessoas e a gente tem acompanhado esse crescimento de maneira muito legal, criando amizade, criando vínculos, experimentando realmente a vida em comunidade, com seus desafios próprios de comunidade e tudo, né? Sim. E o que o senhor acha do tema que vamos conversar, pastor? Qual é a importância de nós conversarmos sobre a ética cristã? Então, a ética cristã, para mim, a importância dela está no fato de que ela é um tipo de desdobramento de tópicos mais assim, importantes, tá? Vamos dizer assim, vamos pensar aqui em Gênesis capítulo 1, né? Eu penso assim, fazer teologia envolve o uso de certos materiais, inclusive a própria Bíblia, né? Mas dentro da Bíblia existem textos que têm prioridade. No caso, o livro de Gênesis, para mim, é um livro de destaque, né? Porque é o livro do início de tudo. E a ética acontece naquela passagem, ali de Gênesis capítulo 1, como um tipo de desdobramento, primeiramente, do lugar
onde o homem está. Então, antes de Deus dizer o que o homem deveria fazer, Deus mostra ao homem onde ele está. Eu entendo que ali a ideia de que Deus está construindo um lugar sagrado para que ele possa habitar juntamente com o homem. Então, a ética do isolamento de quando você entende onde você está, com quem você está, que é o Criador, mas também entende quem você é. Né? Deus, antes de dizer domine, que é a primeira ordem que Deus dá ao homem, ele diz para o homem onde ele está, quem ele é, quem nós somos, a imagem de Deus. E nós sabemos que a expressão imagem de Deus, ela carrega conceitos de filiação e conceitos de bem de realeza. Então, ser a imagem de Deus quer dizer ser filho de Deus, quer dizer ser corregente com Deus. Isso quer dizer que Deus é aquele que reina em seu templo, lugar sagrado, e nós somos seus filhos e corregentes. E é a partir desse habitat, vamos dizer assim, ou desse contexto, é que aparece a primeira ordem. Então, a primeira ordem, ela aparece como um desdobramento dessa relação que nós temos com Deus no lugar onde nós estamos. E a primeira ordem, ela é uma missão que ele dá, né? Você vai ter que dominar. E então, de cara, a gente já entende que a ética cristã envolve aspectos mais positivos, porque a primeira ordem de Deus é faça isso, domine. Uma ordem que é dada na bênção do Senhor, porque ele vai abençoar o homem, capacitar o homem para fazer isso. Então, todos esses elementos são muito importantes ali em Gênesis para a gente entender a ética cristã. Muitas vezes a galera coloca a ética cristã como uma questão do posso, não posso. E, na verdade, a ética está mais para algo mais positivo. Ela é um desdobramento da nossa missão, da missão que Deus nos deu de dominar. E entendendo ali Gênesis capítulo 2 também, eu creio que a grande missão do homem é expandir o jardim, ou seja, levar outros homens à adoração, à glória de Deus. Então, quando você entende todo esse contexto, você entende a importância da ética. Ela é um desdobramento de quem nós somos, de onde nós estamos e com quem nos relacionamos e qual a nossa missão. Certo. Eu acho que é isso aí. E quando o senhor vê, olha e percebe o que se estão falando sobre ética cristã, seja na mídia, seja nas igrejas, ou teólogos em debates, em conversas, o senhor consegue enxergar esse tipo de perspectiva dessas fontes de informação que estão falando sobre ética cristã? Não, basicamente, o que a gente percebe é uma preocupação mais para o lado do comportamento, principalmente quando você está observando crentes conversando, cristãos conversando. Num lado mais fora do mundo da igreja, você vê um aspecto mais pragmático, né, e principalmente, hoje em dia, numa leitura mais sociológica de comportamento. Cada época a gente vai, algumas disciplinas, ou alguns aspectos da vida cristã vão ganhando destaque. E nos últimos anos, eu acho que a parte sociológica, né, esse aspecto da vida humana tem ganhado mais destaque do que, por exemplo, a questão existencial, que foi, né, alvo há tempos atrás. Então, quando eu olho alguns crentes falando de ética, geralmente é comportamental, tá? E infelizmente é um comportamento isolado desses elementos, né, que são o nosso papel, a nossa identidade, a nossa relação com Deus e o lugar onde nós habitamos e qual a nossa missão. Esses elementos, quando eles são tirados, torna a ética algo assim que num primeiro momento pode até ter o seu valor, mas ela vai ficar cansativa. Né? Alguns cristãos, inclusive, desistem do caminho de Deus, do caminho proposto pelo Evangelho, porque basicamente entendem que viver com o Senhor é seguir certos comportamentos. Né? E aí, se você tem esse olhar, sem aqueles outros elementos que eu acabei de citar, Sim. A caminhada cristã torna-se extremamente cansativa. Certo. E o que o senhor diria sobre os erros, ou quais os perigos de não se entender corretamente essa perspectiva de ética cristã? Qual o perigo que as pessoas, os crentes correm? E o senhor falou um pouco aí, mas para desenvolvermos melhor, existem os perigos que as pessoas correm em não entender direito a ética cristã. Então, quais são elas, ou quais são os erros que acontecem costumeiramente quando não se entende o assunto direito? Certo. Eu acho que é você reduzir a ética a simplesmente comportamento. E boa parte da ética cristã não é só comportamental, é intencional. Então, muitas vezes você vai ter
você vai encontrar duas pessoas distintas com dois comportamentos idênticos, comportamentos externos, né, idênticos, mas com intenções completamente opostas. Então, vivendo o mesmo ambiente, vivendo a mesma liturgia. Então, há uma preocupação de Deus em sua ética de que ela seja intencional, que haja uma consciência do que está sendo feito e uma intencionalidade. E um dos grandes perigos de você, na lida com a ética, é você reduzir a ética a simplesmente algo comportamental. Eu estou me comportando como um crente, eu estou me comportando dessa forma. Quando a preocupação não pode ser reduzida a isso. É isso que alguns chamariam isso de legalismo, porque seria ler a ética somente pelo olhar legal, né, pelo olhar da lei, pelo olhar comportamental. Esse é, para mim, um dos grandes perigos da ética cristã. E, de fato, quando a gente olha para a igreja, ou quando nós estamos conversando com os irmãos, e principalmente os líderes, quando as pessoas chegam e perguntam para elas, pastor, como é que eu devo viver, como é que eu devo fazer isso, como é que eu devo fazer aquilo? Isso, de fato, é uma grande preocupação das pessoas. E, rapaz, eu não estou fazendo isso aqui direito, eu acho que eu preciso melhorar nesse aspecto aqui. E muitas vezes nós escutamos a pergunta, como viver e agradar a Deus, né? Como nós vivemos agradando a Deus? A ética cristã, o que estamos falando, ela se atém a responder essa indagação ou ela vai além disso? Ok, ela não vai ser reduzida a isso, né? Porque, vai voltando a essa questão do agradar a Deus. Eu creio sim que é uma questão legítima, né? Essa questão do querer agradar o Senhor. Mas também pode ter seus perigos, né? Alguém que está dizendo isso pode estar querendo dizer, a gente sabe, pelo mundo da comunicação, quando alguém diz eu quero agradar a Deus, a gente não pode ficar somente nisso, porque por trás dessa declaração pode ter um coração dizendo assim, o que eu posso fazer para que Deus me ame mais, por exemplo, né? O que eu posso fazer para que eu seja declarado como filho? Então, nada do que a gente faz, absolutamente nada do que a gente faz, fará com que sejamos mais amados por Deus. Né? Ele já comprovou que nos amou, e Paulo vai dizer que o ápice, né, o clímax, e o maior exemplo desse amor por nós é o fato de ele ter dado o seu filho por nós. Então, você encontra ali, nas Escrituras, essa questão envolvendo o entendimento da nossa relação com Deus. Eu volto àquele primeiro ponto lá. Quando eu entendo a minha relação com Deus, então eu entendo que o meu comportamento junto a Deus não é visando ser amado por Deus ou, sei lá, receber mais graça de Deus porque eu me comporto meio assim, assado. Então é isso, eu acho que... E a ética se preocupa com isso? Preocupa sim, porque a ética está querendo decifrar como a gente tem que viver, né? O que a gente não pode esquecer é de que essa preocupação advém de um coração de filho, né? Um coração de alguém que já entende ser amado, já é grato e é impulsionado, inclusive, pela gratidão de tudo que Deus fez. Então, esse é um ponto importante. E agora, me diga uma coisa, pastor, qual é a diferença entre a ética secular e a ética cristã? Porque às vezes há uma confusão em alguns aspectos entre relacionar uma ou outra, ou diferenciar uma e a outra. O que o senhor pode nos ensinar, nos instruir, trazendo quais as principais diferenças entre uma e outra? Ok, a nossa ética é fundamentada naquelas bases que eu coloquei lá, extraindo de Gênesis 1, e a ética secular, como ela não tem aquelas bases, ela vai encontrar sua base em alguma outra fonte, em algum aspecto da realidade, ela vai absolutizar aquele aspecto. No caso, hoje em dia, que eu percebo, basicamente a ética ela é pragmática, ou seja, o que é certo e o que é errado passa a ser aquilo que funciona, né? E principalmente à luz de uma perspectiva sociológica. O que funciona para a nossa sociedade é isso. Então, você pega tópicos como aborto, outros tópicos, eles são lidos a partir de uma perspectiva pragmática sociológica. O que funciona para a nossa sociedade hoje. Né? Já a nossa ética ela é fundamentada na nossa natureza, o fato de sermos filhos de Deus, no status que nós temos diante do Senhor, nas responsabilidades que nós temos diante do mundo, os desafios e missão que nós temos.
Então, são bases distintas, né? São digamos assim, observações distintas. Agora, sim, o que eu creio é que toda a ética secular, ela é sempre contraditória. Ela sempre vai se revelar contraditória em algum momento. E eu acho que aí é uma grande oportunidade que nós temos para falar do Evangelho, falar de Cristo. Porque o homem sempre vai deixar um vácuo ali, um vazio. Ele vai lutar pela vida, seja lá quem for, ou lutar por certo comportamento, ou lutar pelos pobres, ou lutar por determinada classe social. E a pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas é: por que você está lutando por essa pessoa? Por que você não vive uma vida egoísta, por exemplo? Né? Por que não viver somente para si mesmo e pronto e tudo mais? Esse é o ponto. Então, quando você observa a ética cristã, melhor dizer, a ética secular, você vai ver que eles não têm base suficiente para justificar certos valores que eles têm. Certo? E aí eu acho que a gente entra com esses questionamentos para colocar, ou fazer como o Francis Schaeffer dizia, né? Tirar o telhado da pessoa para ela poder, então, entender que ela precisa de bases mais sólidas para poder, então, defender comportamento X ou Y. O senhor falou uma coisa interessante da ética secular, onde elas se contradizem ou tem algum defeito nela. Eu estava conversando agora há pouco, acho que foi no último episódio com o doutor, nós estávamos falando sobre aborto e teve um tópico, uma parte em nossa conversa onde ele tocou na incoerência das pessoas em lutar por uma causa para salvar vidas, mas em outro caso eles lutam para que haja uma legalização do aborto ou tirar a vida do feto que está ali. Então, é importante que a gente entenda isso, que há falhas na ética secular e que, de alguma maneira, essa falha, e o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, pode ser consertada com a perspectiva bíblica daquilo que está sendo levado para as pessoas. O que o senhor acha dos cristãos que, de alguma maneira, buscam ou lutam ou têm a mesma perspectiva que esse tipo de ética secular e deixam um pouco a ética cristã de lado? Então, primeiro, assim, falar dessa questão do problema da ética do secular, por exemplo, a gente usou aqui o exemplo do aborto, né, e as incoerências. Nós sempre encontraremos incoerências nesses comportamentos éticos. O problema é que o ser humano, ele não opta por determinado comportamento, X ou Y, simplesmente porque aquele comportamento faz sentido. A escolha de certos comportamentos, muitas vezes, está ancorada em questões afetivas também. Né? Então, para muitas pessoas, assim, quando a gente vê o furo, né, da ética secular, a gente tem que entender que a gente pode ajudar esse furo mostrando a incoerência, por exemplo, lógica de certo comportamento. Não faz sentido abortar. Para mim, o aborto é uma incoerência lógica total. Né? É o cúmulo, para mim, do absurdo em termos lógicos. Não é nem uma questão afetiva somente, é uma questão lógica. O ser humano é um ser eliminando sua própria prole. Né? Então não faz muito sentido isso. Agora, nós erramos também se acharmos que, se mostrarmos a incoerência, nós estaremos já resolvendo o problema. Por que não? Porque a escolha que alguém faz em defender determinado comportamento errado não está somente ancorada em questões lógicas, mas em questões históricas, em compromissos ideológicos e também em questões afetivas. Tudo isso misturado é que gera realmente a escolha ética de alguém. Tá? Por isso que não basta a gente dizer assim, o comportamento é esse. Olha, Deus, o povo de Israel recebeu um conjunto de leis perfeitas do próprio Criador, entendeu? E isso não foi suficiente para eles. Porque não basta você saber o que deve fazer, ou que aquilo é errado, ou se faz sentido ou não. Existem outros elementos envolvendo as nossas escolhas, né? E isso envolve questões também afetivas. É por isso que também a questão do exemplo, do comportamento amoroso, por exemplo, muitos cristãos no primeiro século, não era tanto aborto, né? Mas no primeiro século aí em Roma, as crianças eram abandonadas, né? Deixadas aos animais e tudo mais. Então, muitos cristãos ficavam realmente ali
esperando que um pai ou uma mãe abandonasse para que ele pudesse pegar, né, aquela criança. Foi a forma que eles encontraram de tentar amenizar aquele quadro. Sim. Aqui no Rio Grande do Norte tem uma ponte que é conhecida como um lugar especial para pessoas que querem se suicidar. Então, muitos cristãos ficam lá de vigília durante a noite e se comportam de maneira amorosa. E o ponto não é argumentar para as pessoas, isso aqui é errado, tudo mais, mas é ter esse comportamento amoroso, que é importante também na conscientização do que seria correto, do que seria certo, do que seria ético. Né? Então, esse é o ponto para mim. Pastor, quando nós olhamos para as cartas paulinas, principalmente ali, se eu não me engano, Efésios, a partir dos capítulos 3, 4 ali, depois que Paulo traz toda a teoria, a bagagem bíblica, ele vem com a parte prática. Né? Por exemplo, temos aquela passagem onde diz: aquele que mentia não minta mais, antes fale a verdade, aquele que roubava não rouba mais, mas trabalhe e ajude o seu próximo com aquilo que tem. A gente pode dizer que a ética cristã, assim, em linguagem mais fácil para os irmãos, é a prática do que as escrituras ensinam, eu até coloquei aqui, é a aplicação prática para os irmãos fazerem ou estabelecerem na sua vida que é aquilo ali que está escrito, que eles devem ver daquela forma? Ok. Então, sim, eu diria assim, pensando no exemplo que você deu de Paulo, tanto em Romanos 12 como em Efésios 4, onde geralmente as exortações são precedidas por instruções, né? Geralmente ele tem esse comportamento, Hebreus também é assim. A gente aprende desse comportamento paulino, também que nós encontramos na carta aos Hebreus, é que todo comportamento que Paulo exige, que quer, que deseja de nós, ele está ancorado em verdades teológicas. Se eu tenho só a exortação aqui isolada, e eu não tenho a instrução teológica, esse mandamento ele perde peso, ele perde sentido, ele perde o brilho, não faz o menor sentido. Aí aqui é legalismo, porque eu tenho só exortações sem instrução. Tá? A ética é isso, ou a ética é a aplicação somente das instruções bíblicas? Bem, se você pensa em ética, ou melhor dizendo, aplicação somente como comportamento, eu diria que é o seguinte, que não. Por quê? Porque a Bíblia, ela não visa somente gerar em nós certos comportamentos. Não é o único objetivo de nos instruir. Muitas vezes o que a Bíblia quer gerar em nós são sentimentos, são afeições, identificação. Então, por exemplo, você compara os vários gêneros literários da Bíblia. Você tem a poesia, você tem a poesia profética, você tem a narrativa. Então, esses vários gêneros mostram que Deus quer se comunicar conosco e, ao se comunicar, ele espera, como efeito dessa comunicação, não somente um comportamento. Ele espera também de nós, por exemplo, espanto. Ele espera de nós admiração. Ele espera de nós algum tipo de identificação sentimental. Então, você lê um salmo, muitas vezes, você encontra ali um salmista em um momento seu de oração, que ele cristaliza aquela oração de uma maneira poética. Então, você está lendo o salmo, você diz, é isso que eu estou sentindo também. Então, o autor está querendo fazer com que você se conecte com ele de maneira afetiva, dizendo, eu não estou sozinho aqui, tem alguém que pensa como eu, tem alguém que tem as mesmas lutas que eu tenho. Então, se a Bíblia tem objetivo somente comportamental, eu penso que não. Né? Então, o objetivo da Bíblia, além desse elemento comportamental, é também afetivo, enfim, de uma leitura melhor da realidade, né? uma admiração maior. Então, se você colocar aplicação somente como comportamento, não, mas se a aplicação for algo mais amplo, ou seja, que é trazer a Bíblia realmente, deixar a Bíblia chegar a nós, né, impactar-nos de maneira tanto sentimental, afetiva, intelectual, todas as áreas do nosso conhecimento, aí sim.
Certo. E como é essa perspectiva de uma aplicação num todo, não só no comportamento, mas como o senhor disse, como uma afeição com o próximo, como sentir que Deus está cuidando das coisas, dirigindo as decisões. Como é que essa perspectiva ajuda o cristão no cotidiano, né? No dia a dia? Beleza, eu sei que é isso aqui que eu devo fazer, mas como é que isso ajuda o cristão a praticar aquilo que ele deve praticar? Olha, bem na prática, eu acho que isso é bem prático. Muitas vezes, no meu gabinete pastoral, quando eu encontro uma ovelha em crise, com determinado comportamento, ou porque não entende de determinado comportamento, que a Bíblia claramente orienta, né, ou proíbe, né? O meu ponto, eu trago aquele que eu chamo de aquele habitat, aquele contexto que eu falei do começo de Gênesis. Eu lembro aquela pessoa quem ela é. Eu lembro de onde vem a ordem. A ordem não vem de um tirano, ela vem do Pai. Ela vem do nosso Deus, que é o nosso Pai, tá? E lembro também que ela precisa de ter uma orientação de vida, uma missão de vida, e essa ordem está aí para colaborar e orientar, né? Em alguns contextos, quando eu estou trabalhando, por exemplo, com alguns jovens que são assolados por alguns convites do mundo, onde os prazeres do mundo parecem ser mais interessantes, eu lembro a eles aquela ilustração do Gilbert Chesterton, né? Ele disse que para ele o cristianismo, a ética cristã é como se fosse assim uma parede ou uma grade, uma proteção no abismo, onde você pode brincar, você pode pular, você pode cirandar ali, perto do abismo, sem cair, porque tem uma proteção. Então, ver a lei de Deus como um elemento de proteção, como uma expressão do amor do Pai. Então, essas verdades teológicas, Deus é Pai, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele tem interesse em nossa alegria, Ele tem interesse em nosso prazer, e todas as suas orientações são orientadas na missão que nós temos. Todas as verdades teológicas que estou acabando de citar aqui, elas, digamos assim, nos colocam no eixo e nos deixam preparados para poder, e até incentivados a querer cumprir aquilo que o Senhor quer. Então, muitas vezes nós como pastores, como líderes, como irmãos em Cristo, só muitas vezes precisamos lembrar essas pessoas desses elementos, porque elas estão vendo a lei isolado. O legalismo, ele não é somente um comportamento, o legalismo é uma tendência do nosso coração. Nós temos essa inclinação de tomar a lei, isolar a lei, tá? E não entender qual contexto ela foi apresentada, né? Então, ser ético, biblicamente falando, não é seguir regras, certo? Não é, você tem um número de regras, se você não seguir aquele número de regras, você não está sendo ético biblicamente. E como é que a gente pode ajudar, e o senhor já falou um pouco sobre isso, mas como é que a gente pode ajudar os líderes, nós, os pastores que estamos lá no púlpito, ensinando na EBD, nos cultos de quarta-feira, como é que a gente aprende ou tira essa, como o senhor disse, né? A gente tem essa tendência em estabelecer regras e mais regras para que nós e os irmãos sigam aquelas regras, porque se eles não seguirem aquelas regras, eles não estão dentro do padrão de Deus. Como é que a gente tira essa perspectiva de regras e tem mais uma perspectiva de estar andando com Deus e que Ele está nos auxiliando nas nossas dificuldades, mesmo que nós tropecemos e não consigamos fazer o que às vezes precisamos fazer, aquilo que está nas Escrituras? Olha, eu penso que isso parte muito como nós vamos lidar com questões éticas no dia a dia, na prática, mas lembrar ao povo o seguinte, de que o que Deus deseja de nós é um comportamento marcado pela sabedoria. E tem um autor que eu gosto muito que ele vai dizer: a sabedoria não pode ser legislada. Eu não posso controlar a sabedoria. Eu não posso dizer assim, isso é sempre assim. Então, quando eu tenho esse entendimento de que eu não posso legislar a sabedoria, olha, observa bem, a própria tradução que a gente tem de Torá, né, que é lei, não é uma boa tradução. Você pega o Walter Kays e vários estudiosos, várias linhas teológicas, e vão dizer que isso é uma péssima
tradução, porque a melhor expressão para traduzir a palavra Torá seria instrução. Você pega a lei, por exemplo, de Moisés, né? Você não tem nada sobre casamento na lei de Moisés. Nada, não tem um mandamento, ó, você vai casar assim, assado. Não tem. Não tem nada sobre adoção. Então, é interessante quando você vai para todos os mandamentos, são mais de 600 mandamentos que você tem de Moisés para o povo de Israel, você não encontra ali uma lei que abarca todos os detalhes. Por que não? Porque a ideia é que as leis estão ali, principalmente as leis casuísticas, por exemplo. Você pega leis como se alguém vai cortar uma árvore, né, e o machado solta e mata a pessoa. É claro que aquela lei está dizendo, olha, essa lei se aplica somente quando você matar alguém com um machado. Não, ela está estabelecendo um norte, então uma instrução, um tipo de iluminação, usando aqui as palavras do salmista no Salmo 69, a lei do Senhor, ela ilumina, né? Ela instrui, ela nos orienta. Então, quando você tem a palavra do Senhor como orientação para a vida, e que ela exige de você a leitura circunstancial para aplicar as instruções, aí você está começando a ver aquilo que a Bíblia chama de sabedoria. Porque o sábio, como diz lá em Provérbios, né? Ele responde ao ímpio e ele não responde ao ímpio. Né? Ele vai dizer, responda ao ímpio, capítulo 26. Depois vai dizer, não responda ao ímpio. Porque o sábio, ele sabe a hora de responder. Exatamente. E a hora de não responder. Ele tem as instruções, ele tem as bases, né, que não vai permitir ele cair na libertinagem, né? Não permite ele cair na libertinagem aqui, mas Deus não nos orienta do tipo GPS. A orientação de Deus não é tipo assim, ó, segunda à esquerda, 300 metros, você vai pegar a direita. Muitas vezes a orientação do Senhor, ó, tem 3 entradas ali, tá? Só uma que isso não pode. Tá? O resto você fica aí, você escolhe aí. Muitas vezes Deus nos entrega algumas questões para nós decidirmos. E eu acho que alguns irmãos, eles ficam equivocados, achando que todo mundo precisa ter a mesma orientação específica, né, para cada situação. E nem sempre vai ser dado assim, não é assim que a Bíblia dá. Você vai, como o exemplo que eu dei agora da lei de Moisés, né? Moisés vai dizer o seguinte, Deuteronômio 4, a ideia qual era? O povo, os povos ao redor, olhando para Israel, e ao ver esse povo e a lei que eles tinham, ou melhor dizendo, as instruções que eles tinham, o povo ia concluir o quê? Esse povo é sábio. Que Deus é esse? Que sabedoria é essa? Então, sabedoria é você saber lidar com os elementos circunstanciais. A vida, ou as instruções bíblicas, elas não abarcam todas as circunstâncias. Elas abarcam no sentido de que elas estão preparadas para você colocar elas em prática em todas as circunstâncias, mas elas não têm uma palavra específica para cada circunstância. Você vai ter que aprender a fazer a leitura certa. Então, posso dar um exemplo aqui, deve ser, não sei se é a realidade da sua igreja, mas muito comum essas perguntinhas do tipo, eu posso fazer uma tatuagem, né? Eu posso usar um brinco, o homem perguntando se pode usar um brinco, tal. Muitas dessas perguntas, elas já nascem erradas, porque elas já nascem no espírito errado. Então, nós, como pastores, não precisamos, se nós, tipo assim, dissermos assim, pode, não pode, a gente está tirando todo o espírito de sabedoria que Deus desejaria que aquela pessoa tivesse. Então, eu preciso deixar ela ciente do quê? Da missão dela. Esse seu comportamento vai ajudar em alguma coisa na sua missão como cristão? Entendeu? Porque a ética cristã, ela é muito positiva. Ela não é só eu posso fazer aquilo, é o que eu devo fazer. Então, beleza, você não quer ter filhos. Alguém diz assim, não quero ter filhos. Ok, então o que você quer? Entendeu? Você tem que substituir o eu não quero ter filho por eu quero ir para uma tribo indígena, por isso que eu não quero ter filho. Eu não posso simplesmente, na minha ética, simplesmente tirar um privilégio que Deus me deu, como por exemplo ter filhos, né? E dizer assim, eu não quero esse privilégio. Mas peraí, quem te deu esse privilégio? É o ser mais sábio de todos, o teu pai. Então, por que você não quer esse privilégio? Certamente você tem que substituir essa ausência de privilégio por algo tão honroso como ter filho. Você não quer ter filho? Então, coloque no lugar disso algo tão honroso quanto, sei lá, ir para um lugar perigoso, onde realmente ter filho vai ser realmente preocupante. Então, a galera tem uma mentalidade ética equivocada. E a gente, como pastor, a gente tem que trabalhar isso. E a gente vai ter oportunidade direta, porque as pessoas vão estar sempre fazendo isso. Tem os colegas de ministério que tem seu Instagram, abrem suas caixas de perguntas,
E muitas vezes, quando eles respondem as perguntas, eles estão fazendo um não favor. Não estão ajudando, porque eles precisam entrar em elementos como intenção, Sim. Né, o ambiente que aquela pessoa está, e tudo isso é descartado. Não, isso aqui é errado, você tem que fazer isso aqui. E você não sabe nem quem está falando com você, né, em que tom está falando, qual a intenção daquela pessoa. Todos esses elementos que são levados em conta na hora de tomar uma decisão e ajudar alguém a tomar uma decisão. Perfeito. Entendeu? Então eu penso que o nosso papel é trazer a lei do Senhor, a sua instrução, né, iluminar a situação, para que a pessoa possa dizer assim: olha, sabendo que Deus é Pai, sabendo que a minha missão é essa, que a minha circunstância é essa, é isso. Para mim, pastor, aconselhamento, eu chamo aconselhamento de acender as luzes. Às vezes a pessoa está desorientada em alguma coisa, e a gente precisa só, olha, lembra disso, lembra que você está aqui, lembra do que você falou ontem, lembra do que você disse aqui. Você vai iluminando, a pessoa vai começando a entender, e ela vai tomar as decisões dela. Entendeu? Perfeito. Evidentemente que algumas coisas são claras na Bíblia, assim, entendeu? É errado e ponto, sempre será errado. Só que para esses, até nesses casos em que eu sei que sempre será errado fazer determinado comportamento, eu tenho que lembrar a pessoa quem está dizendo isso. Eu tenho que lembrar a pessoa do que está envolvido nisso, porque senão eu cairá no legalismo de novo. É tentar fazer com que a pessoa reflita e responda a pergunta: como essa atitude vai glorificar a Deus? Isso. Por exemplo, eu quero fazer uma tatuagem. Pastor, eu posso? Olha, você precisa pensar por que você está querendo fazer essa tatuagem e como essa tatuagem vai glorificar a Deus, vai ajudar no avanço do reino. Eu lembro de uma história, um pastor que foi o meu professor de missões, e ele disse que na igreja dele tinha um rapaz que queria fazer uma tatuagem, e chegou para ele e disse: pastor, eu quero tatuar todo o braço aqui, tribal, naquela época quando era tribal. E ele disse: eu posso, pastor? E o pastor disse: rapaz, olha para o nosso contexto, você acha que seria sábio da sua parte fazer essa tatuagem? Agora, se você quiser muito fazer essa tatuagem, eu não lhe aconselho a fazer aqui nesse contexto, mas se você quer ir para lá para as Filipinas, onde o pessoal é todo tatuado e tal, você não vai sofrer nenhum tipo de preconceito, e se você quiser mesmo ir para lá pregar o evangelho, eu acho que aí seria legal. Mas pense com cuidado, seja sábio naquilo que... Então a ideia que o senhor está passando, a perspectiva, é essa, de tentar mostrar para a pessoa se o seu comportamento, mesmo que não esteja na Bíblia, vai glorificar a Deus e vai ajudar a edificação da igreja e vai ajudar no avanço do reino de alguma forma. Sim. O que o senhor diria, e aqui eu quero entrar num aspecto um pouco mais técnico, talvez não esteja na nossa pauta, mas qual é a importância da hermenêutica para termos uma boa ética, uma boa perspectiva de ética cristã? Olha, pensando hermenêutica de maneira geral, porque quando a gente fala de hermenêutica, tem a disciplina hermenêutica, que lida com práticas interpretativas da Bíblia, e a hermenêutica é o comportamento geral, né? Todo mundo é um intérprete, todo mundo interpreta o tempo todo, e a hermenêutica é o estudo desse comportamento, é o estudo de como se dá o processo interpretativo, como é que ele funciona, né? É uma pegada mais filosófica, mais psicológica, mas ainda assim é importante estar vinculada à questão hermenêutica. Pensando em ética, evidentemente que toda a questão ética envolve a hermenêutica, e pensando nos equívocos que eu acho que acontecem muitas vezes, está, por exemplo, você pega, quando alguém acha que para cada comportamento ele precisa ter um versículo bíblico, é um comportamento hermenêutico equivocado. Né? A Bíblia não foi escrita para isso. Tá? Ela não foi escrita para te dar orientações em cada detalhe. A hermenêutica é importante porque você vai entender, por exemplo, que nem sempre dentro de uma narrativa você vai encontrar uma norma ética. Você vai entender que ali você está lidando com a narrativa, e muitas vezes a narrativa ela visa te levar a conclusões teológicas e não necessariamente a decisões éticas. Então você pega, por exemplo, a família patriarcal no livro de Gênesis, você vai ver os comportamentos dos nossos pais, os patriarcas, como Paulo chama nossos pais, né? Você vai ver infantilidade, você vai ver falta de confiança, você vai ver medo e tudo mais. Então a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com algumas narrativas. Se você não souber lidar bem com as narrativas,
teremos um problema também. Né? Então, eu acho que a hermenêutica ela é fundamental nesse processo, porque à medida que eu entendo que aquele gênero literário tem determinado propósito, tá? Eu não vou exigir daquele gênero o que ele não pode dar nas minhas escolhas éticas, entendeu? Certo. E isso puxa a próxima pergunta que a gente tem aí sobre a ética do antigo e a ética do novo, né? Se há alguma... se elas são iguais, se elas são diferentes. Por exemplo, há várias narrativas no Antigo Testamento onde Deus ordena o povo a destruir cidades inteiras e tal. Nós temos também ali na história das parteiras, onde as parteiras resolvem mentir para o rei de que as mulheres hebreias davam à luz antes de que elas chegassem. E quando nós chegamos no Novo Testamento, há algo diferente, onde Jesus ensina que devemos amar os nossos inimigos, de que não devemos mentir, e tem a história lá de Safira e Ananias que eles mentem e morrem logo após o acontecido. Então, qual é a diferença entre a ética do Novo e do Antigo, e como é que a gente consegue, se há alguma relação, como é que nós conseguimos relacionar elas entre si? Certo. Eu penso que a ética do Antigo ela tem um caráter mais específico, porque Deus deu uma lei para um povo específico, né, com orientações extremamente específicas. Isso para mim fica claro em 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo compara o comportamento dele, que é um comportamento completamente ancorado no Evangelho. Ele vai dizer o seguinte: olha, tudo eu faço pelo Evangelho, faço tudo, né? Ele vai até se comparar com um atleta que esmurra o próprio corpo, ele se esforça o máximo pelo Evangelho. Nesse esforço que Paulo faz pelo Evangelho, ele vai dizer: se eu estou lidando com alguém que está sob a lei, eu me comporto como se estivesse sob a lei. Mas se eu estiver diante de alguém que não está sob a lei, aí eu me comporto como daquela maneira. E ele vai dizer: não que eu não esteja sob nenhuma lei, eu estou sob a lei de Cristo. Então parece que a lei de Cristo ela é bem mais ampla, bem mais elástica e bem mais adaptável, digamos assim, do que aquilo que foi exigido do povo de Israel no Antigo Testamento. Evidentemente que existem pontos de contato, porque se não existisse ponto de contato, Paulo não poderia dizer assim: eu posso fazer assim, posso fazer assado. Ele poderia fazer esse joguinho camaleônico que ele faz, né? Ele se transforma de um jeito aqui, de outro ali, porque o Evangelho ele permite essa mudança de comportamento de Paulo, sempre dizendo que Paulo ele não é um relativista, onde ele se comporta de qualquer maneira. Não, o Evangelho é que está ali controlando o comportamento e as intenções de Paulo em tudo que ele faz. Então, existe ponto de contato entre o Antigo e o Novo Testamento, evidentemente. O maior ponto de contato é o próprio Deus, né? O próprio Deus que é o autor da lei que deu para o povo de Israel. Então, existem sim pontos de contato. Eu creio, inclusive, que, como Paulo vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Então, a minha relação com o Antigo Testamento deve ser de observar a lei no contexto em que ela foi dada, entendendo o objetivo em que ela foi dada, e aí eu trago essa lei para a minha vida, e se tem uma complicação, porque ali certamente tem algo a me dizer, tem algo a me ensinar. Claro que tem muitas leis do Antigo Testamento que nós ainda ficamos completamente perdidos em termos de qual é a intenção de Deus naquela lei. Sei lá, não poder misturar tecido, e uma série de coisas, algumas certas leis que a gente fica meio sem entender qual seria a razão. Mas se você encontrar com base exegética sólida, né, contextual sólida, que Deus enviou aquele mandamento com aquela intenção X, então você pode trazer isso para os nossos dias, evidentemente fazendo o devido exercício contextual, né, para não forçar a barra, não fazer com que, né, a gente imponha um contexto aqui em outro que não tem absolutamente nada a ver. Entendeu? Então eu creio que a ética cristã no Antigo e no Novo tem um elemento comum. Por exemplo, você falou do amar o inimigo, né? No Antigo também nós encontramos essa ideia do amar o inimigo, né? Agora, muitas das leis que foram dadas a Israel foi dado a Israel como uma nação, né? E hoje a igreja não é uma nação nos moldes de Israel. Então, existem elementos de continuidade e elementos de descontinuidade. Eu tenho que saber fazer esse jogo de sabedoria para saber o que continua ou não, o que é essencial ou não, o que eu posso fazer como cristão para
entender melhor a aplicabilidade. Agora, eu não posso, eu não sou daqueles que dizem assim, isso é do Antigo Testamento, não é para mim. Não, eu creio que toda a Escritura é útil, Sim. então eu preciso me abraçar com o conselho geral. Vou tentar colocar assim, ó. Se você se coloca como um israelita que recebeu a lei de Moisés, você sabe muito bem, como eu citei um momento antes aqui, que você não tem tudo na lei, tá? Então você não vai ter tudo lá na lei. Você vai, muitas vezes, se encontrar em situações em que a lei não vai ter um artigo específico para aquele comportamento, tá? E, então, o que a gente faz nessa hora? O que um israelita faria nessa hora? Ele iria buscar as autoridades, os anciãos, e os anciãos, então, iriam fazer a leitura da lei geral para entender o espírito da lei, certo? E então aplicar aquelas instruções do Senhor naquela situação específica. Então, a mesma coisa a gente precisa fazer. Eu não tenho que estar somente lendo lei por lei. Eu tenho que ter a lei do Senhor toda em minha mente, pensando aqui na lei do Antigo Testamento, para me entender qual é o espírito dessa lei. Não me agarrar somente em detalhes, do tipo, eu não posso marcar o meu corpo, tudo mais, né, como diz aí em Levítico. Mas qual era a ideia lá? A ideia de não fazer sacrifícios expiatórios para outras pessoas. Então, daí eu tiro já alguma coisa para mim. Então, eu creio que há uma relação direta entre a ética do Antigo e do Novo. Mas, como tudo na Bíblia, as diversidades na Bíblia se explicam pela diversidade histórica. Né? Você entende a diversidade. A Bíblia é um livro de diversidade e de unidade. Como é que eu entendo melhor a unidade? Entendendo que a diversidade se dá num contexto histórico. Então, eu entendo que determinado mandamento foi dado com esse propósito. Eu não posso ficar pensando mandamentos aleatoriamente sem entender onde eles foram dados. Uma vez entendido cada caso, aí sim. Joia. Pastor Rômulo, como é que a gente pode... E aqui eu quero trazer uma questão que também não está na pauta, mas importante falarmos um pouco, sobre aqueles debates onde a Bíblia ela não fecha o assunto, né? Ela não deixa claro o que é e o que não é. Por exemplo, temos assuntos como recasamento, divórcio, como salvação de bebês, e aí por aí vai. Como é que a ética cristã nos ajuda a compreender aquele que pensa diferente de nós, de maneira que a gente não diga, não, você não é bíblico, ou não, você está errado. Como é que a gente consegue respeitar a opinião ou a perspectiva do outro, mesmo que tenhamos uma perspectiva diferente, mas aonde a Bíblia ela não fecha, onde são assuntos acinzentados? Certo. Então, primeiro é reconhecer que existem assuntos acidentados. Tem gente que não consegue reconhecer isso, né? Muita gente só consegue ver preto e branco na Bíblia, não consegue ver nenhuma área cinza na Escritura. Eu acho que pessoas que têm essa mentalidade, eu tenho um problema de conhecimento bíblico mesmo, porque quando a gente começa a estudar a Escritura, a gente sabe das dificuldades que temos diante, tem vários textos, pega o exemplo que você colocou aí do divórcio, recasamento e tudo mais, você pega estudiosos famosos como John Piper, como John Frame, que escreveu uma obra monumental sobre ética, né? Fantástica a obra do John Frame, e você vai ver esses homens, ao longo da vida deles, mudando de ideia, várias vezes, mudando de comportamento. O John Piper foi por um caminho, e o John Frame foi por outro comportamento, então é uma luta. Então, quando você... o grande ponto, para mim, eu acho que a primeira coisa a ser definida é: existe área cinza na Bíblia? Né? Eu creio que sim. Eu creio que na Bíblia, ou melhor, dentro do corpo de Cristo, é permitido, e eu creio que faz parte, inclusive, da beleza do corpo de Cristo, variedade de comportamento. Então, pensando em Romanos capítulo 14, por exemplo, quando Paulo fala das questões que ele chama de adiáfora, né? São questões que nem a Bíblia incentiva nem proíbe. Paulo vai falar, por exemplo, de alimento, de bebida, de dias, né? Então, Paulo vai dizer que cada um tem essa convicção na sua própria mente. Então, Paulo leva os cristãos a entender o seguinte: existem alguns assuntos que é de foro pessoal. Entendeu? É uma questão pessoal, você não tem que ficar invadindo a vida de alguém por isso. Então, Paulo vai dizer o seguinte: olha, se você acha um dia mais importante do que o outro, ok, entendeu? E ele vai dizer: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, isso não deveria ser tópico
ele vai até usar lá um discurso bem assim, digamos assim, exagerado, e vai dizer assim, não é que é exagerado, mas são duas pontas, né, extremas, e vai dizer assim, tem gente que morre para o Senhor, tem gente que vive para o Senhor. São dois comportamentos diferentes, mas todos visando a glória de Deus. E eu poderia citar o casamento, tem gente que casa e tem gente que não casa, todos visando a glória de Deus. Então existe um espaço, né, dentro da ética, onde ela tem esse caráter mais pessoal. A gente tem que entender isso, e quando a gente pensa na realidade de hoje, de redes sociais, aí que o negócio, né, fica, o meio de campo fica todo embolado ali, porque muita gente não consegue fazer mais a distinção entre vida privada e vida pública. Essa distinção, que é tão importante para a nossa vida, ela começa a gerar confusão, porque aquilo que deveria estar reservado aos seus momentos com a sua família, ou momentos seus, que não são pecaminosos, mas que deveriam estar restritos naquele momento, você então abre para todo mundo, né? E aí acaba, sei lá, gerando um mal-estar desnecessário em alguns momentos. Então eu acho que existe espaço, e o primeiro desafio é esse, olha, a gente precisa reconhecer que existe área cinza. Segundo, é reconhecer, no caso de divórcio, recasamento, aí a área cinza é o quê? É uma área em que a Bíblia não é clara, em alguns, né? Ou ela não ordena nem proíbe. São comportamentos que são abertos e que são entregues a circunstâncias e intenções. Agora, existem situações, existem tópicos que não é que são cinza somente, é que eles são difíceis de entender. E aí a gente tem que ter esse olhar mais de misericórdia mesmo, né? Então, essa semana retrasada, eu conversei com um irmão, e ele falando que estava ouvindo de um pastor muito experiente, e o assunto era esse, casamento, recasamento e tudo mais, e o pastor experiente falou, olha, eu tenho uma pilha de livros aqui, mostrou lá uma pilha, zona de livros, só sobre esse assunto. Eu tenho muita dúvida sobre ele, e eu tenho a minha decisão, e eu peço que Deus tenha misericórdia de mim, porque pode ser que eu esteja errado também. Então, eu acho que isso se dá, pastor, com o seu envolvimento com o estudo profundo da Escritura. Quando você começa a estudar a Escritura com mais profundidade, com compromisso na própria Escritura, e não em sua denominação, em seu grupo, mas na Escritura, a gente vai ter que ser honesto e dizer assim, olha, não é tão fácil assim, não é tão simples assim. E ser humilde, né, pastor? E reconhecer, como tu disseste bem, reconhecer que tem essas áreas que não são claras, e dizer, ó, de fato existe, mas eu pendo para esse lado, não recrimino você, porque o que eu vejo às vezes, pastor, assim, não são brigas, mas são conflitos velados entre posições e outras posições, que acabam por, ao invés de ajuntar, acaba às vezes espalhando, infelizmente. Isso. Pastor, já estamos caminhando para o final. Eu quero, antes de fazer a última pergunta, eu queria saber do senhor como é que a gente pode equilibrar a nossa liberdade cristã com a ética cristã. Porque às vezes as pessoas, eu sou livre para fazer isso aqui, então eu faço e tal, e não olha muito para a ética, né? Porque está lá, todas as coisas me convêm e tal, então eu faço, eu sou livre em Cristo, então eu faço isso, faço aquilo. E pensando, antes de o senhor responder, eu lembro de um pastor, é o mesmo pastor que contou a história da tatuagem. Ele disse que na igreja dele tinha uma irmã e que vinha do candomblé, e ele gostava muito de acarajé, e acarajé é um alimento oferecido para os espíritos. E teve uma vez que ele estava comendo acarajé e ela, de alguma maneira, se ofendeu com aquilo, sentiu alguma coisa, desconforto e tal. E ele, para não gerar esse incômodo novamente para ela, até que ela entendesse o significado do que a Bíblia estava dizendo de comida, ele se absteve de comer acarajé enquanto ela estava aprendendo um pouco mais, amadurecendo mais na sua fé. Então, às vezes, a gente não vê esse tipo de maturidade em algumas pessoas. Não, eu sou livre. Como é que a gente equilibra esse assunto? Ok.
A liberdade, ela é melhor compreendida quando a gente entende de onde a gente é livre, do que a gente é livre, né? E para que a gente é livre. Então, a gente não é livre para fazer qualquer coisa, existe um projeto de Deus, um plano de Deus, onde Deus nos dá essa condição de viver de maneira livre dentro desse plano estabelecido, né? Pegando o exemplo que você deu aí, que envolve a questão de possível escândalo e tudo mais, né? Que no caso aí não seria tanto escândalo, seria mais algum tipo de mal-estar que ia gerar, né, irmão? Para mim, escândalo não é um mal-estar que você gera em alguém. Para mim, o escândalo é quando você força alguém a trabalhar contra a sua própria consciência, né? Eu penso que a gente tem que exercer nossa liberdade em amor, sempre. Paulo vai dizer isso, né? Ele vai dizer que o conhecimento, né, como é que ele vai falar? 1 Coríntios capítulo 8, ele vai dizer que o conhecimento ensoberbece e o amor edifica, né? E o contexto lá é exatamente essa dinâmica de como poderia viver lá em Corinto, com todos aqueles templos e tudo mais, como é que eu vou viver aqui? E Paulo vai dizer, olha, só o conhecimento não é suficiente, porque o conhecimento levou os irmãos de Corinto, inclusive os irmãos fortes de Corinto, a estarem na mesa com os demônios, né? A expressão que ele usa lá no capítulo 8. Então, só o conhecimento não é suficiente. Você tem que ter uma disponibilidade amorosa no comportamento ético e no uso da sua liberdade. Então, ao usar a liberdade, eu tenho que entender que essa minha liberdade, ela tem que ser qualificada como amorosa, né? Amorosa, ancorada na missão de Deus e tudo mais. Porque no processo nós encontramos pessoas em condições espirituais e condições de entendimento variada. A igreja é como diz o Paul Tripp, né? A igreja é uma grande confusão de Deus. Então você tem gente de várias condições espirituais. Eu acho que o conselho de Paulo lá em 1 Coríntios, olha, em Romanos capítulo 14, é muito importante para a gente, né? Paulo tem uma palavra para o forte e uma palavra para o fraco. O que eu vejo muitas vezes é as pessoas tomando partido de um grupo ou outro. Todos precisam ouvir, porque a tendência do forte no processo é julgar o fraco e dizer, olha, você é um menino na fé, não entendeu ainda que nós somos livres para fazer isso. E a tendência do fraco é julgar o forte, dizendo assim, olha, você é um incrédulo, como é que pode você comer acarajé, um negócio desse e tudo mais. Então, a tendência é essa, né? O que eu diria para exercer a liberdade é ter sempre a missão e o amor como orientador dos seus comportamentos. Tá? Às vezes, alguns comportamentos podem parecer não sábios, tá? Não é que é pecaminoso, é porque faltou sabedoria ali. Então, me lembro que uma vez uma pessoa postou algo no Instagram, não lembro qual foi a rede social, e a minha mulher falou assim, olha, você acha que isso aqui tá legal e tudo? Eu falei assim, olha, não sei. Aí ela disse, mas não te incomoda isso aqui? Eu falei assim, olha, se te incomoda, então você tem que saber por que te incomoda. Por que te incomoda? E na hora que te incomoda, você tem que procurar na Bíblia ver por que te incomoda. Porque qual é o meu ponto? Se eu criticasse o autor da postagem, eu ia perder o foco, porque ele não está ali para me ouvir. Eu tinha que falar com a minha esposa, que ela que estava ali do meu lado. Se o autor da postagem me perguntasse alguma coisa, eu falaria. E, cara, eu acho que não. Mas como quem estava ali comigo não era o autor da postagem, mas era ela, eu falei assim, por que te incomoda? Então eu fui no coração dela. Fui buscar por quê. Ela, não, porque eu acho que isso pode gerar esse tipo de pensamento, tal. Gerou em você? Você pensa assim? Eu penso assim. Então esse pensamento é bíblico? Ou é só uma tradição, é um mal-estar que você está sentindo, é algo que você não gosta, né? Então, às vezes eu tenho pessoas próximas e dizem, eu não gosto disso aqui. Ok, não transforme o seu gosto em lei. Não transforme o seu gosto no mandamento divino. É só um mal-estar que você está sentindo, não é escândalo, né? É só um mal-estar, mas o uso da liberdade, ele tem que ter esse controle, que eu diria, né? Não basta só conhecimento. Não basta. O conhecimento te leva para a mesa dos demônios. Você precisa ter conhecimento e amor. Esses dois juntos vão te orientar bastante. É como o senhor falou,
E eu concordo com a questão do escândalo, né? Uhum. O escândalo não é você se sentir mal e tal com o que você não concorda. Uhum. Para mim, o escândalo é você, como o senhor diz, forçar o outro a fazer a mesma coisa que você está fazendo, que Isso. vá contra a consciência dele. Isso para mim é escândalo. E às vezes existe essa confusão de saber o que é escândalo ou não. Uhum. E por isso acaba se tendo esse tipo de pensamento, de perspectiva, e acabam dizendo que o irmão que está fazendo aquilo ali é incrédulo, o outro chama, não, você é fraco, e gera toda esse conflito entre os irmãos, de fato, porque não se entende essa questão. Pastor Rômulo, caminhando para o final, além do antinomismo e do legalismo, como falamos agora, quase no início da nossa conversa, a ética cristã tem outros inimigos que vão contra ele? Se tem, quais são, além desses dois? Uhum. Olha, eu acho que o grande vilão da ética cristã é exatamente essa dissociação, esse isolamento das instruções de quem veio, de onde veio, essa descontextualização das orientações bíblicas. Esse é o grande vilão. Pode observar que todo furo ético é exatamente quando determinado comportamento ou intenção ou escolha é feita dissociada da orientação dada, de quem deu e o ambiente em que foi dado. Eu acho que é esse isolamento do comportamento que é um dos grandes inimigos. Essa é uma tendência do nosso coração. Então, você tem, por exemplo, há pouco tempo alguém perguntou para mim na igreja sobre homeschooling, né? Aqui na nossa igreja nós temos algumas pessoas, algumas famílias que fazem homeschooling. Beleza. Perguntaram para mim, pastor, é bom? É bom. Mas você não pode... Meu ponto era assim, parece que estavam transformando isso num tipo de mandamento. E aí isso não consegue se encaixar com certas realidades. Eu dei um exemplo até para os irmãos lá na hora da pergunta. Eu falei assim, vamos cá. Tem uma irmã na igreja que ela mora só, né? E ela não tem outra fonte de renda, entendeu? Aí eu comecei a criar vários contextos onde a prática do homeschooling, que é uma prática boa, seria inviável para algumas pessoas. Seria realmente inviável por questões intelectuais, por questões sociais, econômicas. Eu falei isso, né? Então eu falei, se você quiser fazer, ótimo, é ótimo. Mas a nossa tendência sempre é querer transformar o bom comportamento, um bom exemplo, para um contexto e impor isso aos outros, muitas vezes de maneira... Né? Normatizar, exatamente, essa é a palavra. Então, é você não entender que o mandamento que Deus nos deu de cuidar dos nossos filhos, ele tem uma capacidade de adaptação cultural e situacional e que ele não se molda somente, não só se realiza no modelo de homeschooling. Entendeu? Eu tenho que cuidar dos meus filhos. É minha responsabilidade de cuidar dos meus filhos. Da alma deles e tudo mais. Agora, isso só é cumprido nesse modelo, tá entendendo? Ou seja, a pessoa pegou um mandamento bom e aí dissociou de elementos contextuais, situacionais, simplesmente empurrou nos outros isso. Então, eu acho que isso é um dos grandes perigos, porque tira a beleza da ética, tira a beleza do comportamento. O que é a ética? É a nossa resposta a Deus diante do que ele fez, de quem ele é e quem nós somos. Então, e isso é belo, isso é maravilhoso. Está dentro da ética, eu acho que a melhor palavra para comportamento ético é comportamento harmonioso. Né? Está em harmonia com quem você é, onde você está, com Deus que você está, com a situação que você está vivendo, e num comportamento de sabedoria. Talvez a palavra melhor para sabedoria, a palavra bíblica para ética, seria a palavra sabedoria. Né? Essa palavra representa melhor aquilo que nós queremos falar por ética. Perfeito, pastor. Pastor Rômulo,
Quais as suas últimas considerações sobre o tema ética cristã? Então, eu quero reforçar aquilo que eu falei no começo, sabe? Eu acho que a nossa ética tem que ser mais positiva. Como assim? Eu tenho que começar a não somente pensar no que eu posso fazer ou poderia fazer, mas no que eu realmente devo fazer. E nós temos ordens claras que têm um viés missional muito claro para a gente. Então eu tenho que entender que eu tenho uma missão nesse mundo e que a minha ética é mais positiva nesse sentido. Vou dar um exemplo aqui eu acho que não sei se é o N.T. Wright que coloca, não lembro quem é o autor que coloca, um exemplo muito interessante de Atos, quando a igreja passa pela fome, né? E ele vai dizer que naquele momento, eu sei que é um argumento do silêncio, mas tem um peso, a igreja não fica discutindo por que está passando por fome somente, mas eles se preocupam em saber o que podem fazer para resolver, sabe? Hoje, os cristãos, eles são ótimos em identificar problemas, erros. Eles dizem, olha, isso aqui é errado, isso aqui não pode, comportamento X é pecaminoso, Deus abomina isso aí, tal. Então, por exemplo, o aborto. Claro que Deus abomina o aborto, é absurdo, a gente falou já no começo aqui. Absurdo o aborto, para mim é absurdo. Beleza, mas eu não posso parar na constatação. Eu tenho que saber o que então que eu posso fazer para a minha comunidade, para o mundo em que eu vivo, que eu posso de alguma maneira amenizar isso, né? Que eu posso de alguma forma amenizar isso. O Charles Spurgeon, quando andava nas ruas de Londres, ele via as crianças na rua, ele não olhou e disse que isso é um absurdo, ele fez um lugar para crianças, entendeu? Então a gente tem que parar de ficar somente na constatação do erro, né, e acabar também observando e propondo soluções. É por isso que eu acho que um dos elementos importantes da ética é o elemento da criatividade. A ética, e aí é um desdobramento específico da palavra sabedoria, né? Então a ética cristã ela tem elementos de criatividade. Eu sei, o que eu posso fazer para aplicar a missão que Deus me deu, que é a missão de estender aos limites do jardim, ou seja, gerar adoração nesse mundo, uma vida próxima de Deus. Então, minha palavra final seria essa, assim, que a nossa ética seja mais positiva, criativa, okay? Sábia. Perfeito, pastor Rômulo. Pastor Rômulo, obrigado pelo tempo que o senhor dispôs a nós. Foi um privilégio, um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto. Um assunto que nós não íamos ter tempo suficiente para esgotarmos o assunto, ele é amplo, mas eu acho que serviu e serve de pontapé para que as pessoas que vão nos escutar possam sentir o desejo de querer aprender mais sobre isso e aplicar de maneira correta na sua vida isso. Então, o meu desejo é que Deus continue lhe abençoando onde o senhor está, na PIB de Aquirás, que ele continue lhe usando como agente para o avanço do reino onde o senhor está, que a igreja cresça, seja edificada, amadureça através do seu serviço a ela, e o meu desejo é que todos nós tenhamos o mesmo objetivo de glorificar a Deus e crescer na graça e no conhecimento, e que Deus abençoe a sua família, o seu ministério e o que o senhor tem planejado e planeja os seus planos para o ministério futuro. Então, meu muito obrigado, Deus abençoe o senhor e quem sabe pensar em outro assunto para que nós possamos conversar uma próxima volta. Beleza. Será um prazer para mim. Forte abraço, pastor Rômulo. Valeu, queridão. Show de bola.